Olá, querido, tudo bem com você? Obrigado por mais uma vez você estar aí para junto nós meditarmos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28 e vamos ler a palavra juntos. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão está começando o seu reino. É a primeira causa de que ele julga em público. E nesse juízo, ele toma uma decisão muito inteligente. Eram duas mulheres. As duas tiveram tido filho no mesmo período. E enquanto as duas dormiam na mesma casa, uma dormiu em cima do seu filho e seu filho amanheceu morto. Esta, quando acordou que viu seu filho morto, pegou o filho da outra, ficou com ele e deu o seu morto para a outra. E assim as duas levaram a causa ao rei. E ao chegar lá, uma ficava dizendo, não, o vivo é meu, a outra, o vivo é meu, o morto é dela, não, o morto é dela. E essa confusão toda, o rei, inspirado por Deus, pediu uma espada e decidiu partir o menino no meio e dar um pedaço para cada. Sendo assim, a verdadeira mãe se compadeceu do filho e disse para o rei, rei, não precisa matar a criança, pode dar a criança para a outra mulher. Sendo assim, o rei percebeu de imediato quem de fato era a mãe verdadeira. Por isso que quando ele disse, pega o filho e dá para esta que disse que poderia dar o filho para outra, o pessoal se admirou, porque ele resolveu a causa. Foi realmente fácil resolver. A inspiração que ele teve resolveu uma coisa assim muito prática e foi resolvido, não cometeu nenhuma injustiça. O filho foi devolvido para a verdadeira mãe e a mãe ficou feliz da vida e a nação inteira ficou feliz com o rei, porque ficaram admirados com a postura e a sentença dele, porque ele resolveu de uma maneira muito prática, muito correta e justa e deu o filho de volta para a mãe. No início do reinado de Salomão, era tudo o que ele precisava para ganhar o respeito da nação, para a nação passar a respeitá-lo e saber que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar aquela nação gigante. Só que isso também não aconteceu por acaso. Nos versos anteriores, você lendo, vai perceber que Deus apareceu a Salomão à noite em sonho e disse para Salomão, o que tu queres? Tu começou a reinar agora, o que queres que eu faça por ti? Salomão poderia pedir muitas coisas, mas Salomão já era sábio, mesmo antes de pedir mais sabedoria a Deus. Ele sabia do que ele precisava. Ele pediu a Deus sabedoria para conduzir aquele povo. Já foi uma atitude sábia da parte dele. Ele já era sábio, talvez nem sabia. E Deus o dotou de muito mais sabedoria para conduzir aquela nação gigante. E Salomão foi um rei muito sábio, extremamente sábio. E Deus não só deu a sabedoria para ele, como os textos dizem, que Deus acrescentou um monte de outras coisas. Devido a ele não ter pedido aquelas coisas, pedido sabedoria. Deus deu a sabedoria que ele pediu e ainda deu outras coisas. E nessa sentença, nesta causa dessas duas mulheres, é mostrado para a nação o quão sábio o rei era para conduzir seu povo. E ele conseguiu o que ele precisava, carinho, respeito e admiração dos seus liderados para o aceitarem como rei. Eu não sei o que você precisa nessa manhã para ganhar o respeito da sua esposa, para ganhar o respeito dos seus filhos, para ganhar o respeito e a admiração dos seus amigos, para ganhar o respeito e a admiração de seus subordinados, ou dos seus superiores. Eu não sei o que você precisa fazer, mas uma coisa eu sei, você precisa de ajuda dos céus. Muitos hoje têm perdido a esposa, o esposo, muitos hoje têm perdido a família, muitos hoje têm perdido sua saúde, têm perdido sua vida, seu emprego, têm perdido tudo aquilo que mais ama, porque se comporta de maneira nécia, se comporta de maneira errada, não sabe conduzir sua vida, não sabe conduzir sua família, não sabe conduzir sua empresa,
ou o seu emprego, e por não saber e não terem sabedoria de conduzir as oportunidades que a vida lhe fornece, estas saem pelas suas mãos e ainda ficam se perguntando: por que eu perdi a oportunidade? Por que eu não consegui manter minha família? Por que eu não consegui? Por que outros conseguiram e eu não consegui? Na maioria dos casos, a resposta está: falta de sabedoria. Se formos inteligentes e se tivermos as sabedorias, se tivermos a sabedoria dos céus para lidar com as situações, elas tendem a dar certo. Dificilmente dará errado. Porque se nós estivermos sendo usados por Deus, vai dar certo. Se nós buscarmos de Deus sabedoria para conduzir aquilo que nós precisamos que seja conduzido sabiamente, será conduzido sabiamente, porque Deus dará sabedoria. Salomão recebeu uma responsabilidade gigantesca e ele não perdeu tempo. Na primeira oportunidade que teve, ele pediu a coisa mais certa que ele deveria pedir: sabedoria para lidar. Ele sabia que se tivesse sabedoria para conduzir aquele povo, o restante das coisas dariam certo. Ele ia errar menos, ia trazer menos sofrimento para o povo, menos sofrimento para ele, e as coisas iam fluir, iam dar certo. Em nome de Jesus, as coisas podem ser melhor para você. As coisas podem funcionar melhor para você. Talvez precise só de uma dosezinha de sabedoria lá de cima. Coloque seus joelhos no chão hoje. Se for de dia, de dia. Se for à noite, de madrugada, não importa. Mas coloque seu joelho no chão. Peça a sabedoria de Deus para conduzir sua vida. Peça a sabedoria de Deus para conduzir seu casamento, sua família, seu emprego, sua empresa. Aquilo que você tem responsabilidade. Você precisa de sabedoria de Deus, não dos homens. Os homens não veem o amanhã e Deus vê. Se Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te dar sabedoria e inteligência para resolver as coisas de imediato, mas também resolver as coisas pensando no futuro. Tu já resolve as tuas coisas agora e tendo consequência positiva no futuro, garantida, coisa que a sabedoria humana não pode te garantir nada amanhã, mas Deus pode. Que Deus abençoe você e que Deus ajude e lhe dê sabedoria para você conduzir aquilo que você tem responsabilidade com inteligência, com sabedoria, com muita convicção de que está fazendo a coisa certa, e assim dará certo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seus empreendimentos, mas nunca esqueça, o que você precisa, o que eu preciso é de sabedoria. Esqueça as outras coisas por enquanto. Se Deus der para você e para mim sabedoria para resolver tudo o que precisamos, nós estamos muito bem. Vamos orar? Senhor, que a tua bênção esteja conosco e nos ajude a entendermos que o que precisamos saber para resolver nossos dilemas está em tuas mãos, está na tua mão poderosa. Nos ajuda, Senhor, a te buscar para termos sabedoria dos altos céus, para sabermos resolver nossos dilemas. Que a tua mão esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.